Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Verônica Carine Hipólito e estarei ministrando a disciplina de História Política e Econômica. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito da atividade MAPA. Então, a atividade MAPA é uma atividade obrigatória, ela faz parte da média de vocês e ela é muito importante de ser feita, né? Além disso, é uma atividade bastante diferenciada, está voltada para a prática do professor de História. Eu acredito que vocês vão gostar bastante dessa atividade. Então, eu vou, no primeiro momento, ler o enunciado do mapa, explicar passo a passo, para que vocês possam sanar as suas dúvidas. Vamos lá, então, para o que diz o enunciado. Primeiramente, vocês vão ter uma imagem, ou seja, a capa da obra Leviatã, que foi escrita por Thomas Hobbes, né? Então, essa capa é bastante simbólica em termos do que o Hobbes defende e principalmente por uma questão bastante defendida por este autor, que é o absolutismo. Então, notem lá o que pede o enunciado da questão. Primeiramente, observar a imagem, como eu já havia dito, né? A ilustração é o desenho da capa do livro Leviatã, publicado em 1651 por Thomas Hobbes, um dos principais teóricos do absolutismo. Se contextualizarmos historicamente o período mencionado, verificaremos que o mesmo se refere à formação dos Estados Nacionais Europeus, momento ocorrido após o fim do período medieval, ou seja, após o século XV. Em razão das inúmeras mudanças ocorridas nesse período, seja no âmbito social, econômico, político e cultural, Thomas Hobbes apresenta em sua obra uma justificativa para a necessidade de uma centralização absoluta do poder político. Na visão deste teórico, a autoridade seria necessária para garantir a estabilidade social e evitar a barbárie. Com base na observação da imagem, reflita de que forma você, enquanto futuro professor de História, apresentaria ao seu aluno o simbolismo dos principais elementos contidos na figura proposta e de que maneira relacionaria esses elementos com as ideias de Hobbes, bem como com o contexto histórico de sua época. Lembre-se que para a história a imagem é um texto, ou seja, um documento e, portanto, deve ser lida. Inclusive, pessoal, antes de realizar essa atividade mapa, eu sugiro a vocês lerem um material, uma monografia, que está, inclusive, na pasta material da disciplina e que se intitula O Uso da Imagem no Ensino de História, principalmente as páginas 8 e 24. Então, vejam vocês, o que diz o enunciado, para vocês analisarem essa imagem, a capa da obra Leviatã, de Thomas Hobbes, uma obra que foi escrita, foi publicada no século XVII, momento que estava havendo na Europa essa questão do absolutismo. Quais elementos vocês vão analisar? Todos os elementos possíveis. Vocês vão construir uma explicação como se você estivesse explicando para o seu aluno, né, o aluno, você enquanto professor de história, quais os elementos e os símbolos daqueles elementos daquela imagem. Então, se vocês observarem, logo no início da imagem, eu tenho o quê? Eu tenho uma pessoa que aparenta ser um rei porque ele está com a coroa. Já é o primeiro passo, né? Então, por estar com a coroa, simboliza que ele é o rei, ele é o soberano. Ora, o livro foi escrito no século XVII, portanto, o que estava em vigor na Europa era o absolutismo. Portanto, a coroa em si, ela é um símbolo da monarquia, e nesse caso, como se trata de uma obra do século XVII, do absolutismo, né? Ao mesmo tempo, nós temos ali esse rei empunhando na sua mão direita a espada, né? Ou seja, a espada que simboliza o poder militar, a segurança, a ordem, algo extremamente essencial em uma monarquia absolutista, uma vez que o Thomas Hobbes ele vai ter toda uma teoria que nós vamos analisar, e vocês podem inclusive ver na unidade 3, na qual ele vai falar que a população, de forma geral, ela abre mão da sua liberdade e doa a sua liberdade para que o Estado a administre, faça a administração dessa sua liberdade. Então, o mínimo que se espera de um rei, seja ele absolutista, né, nesse caso principalmente absolutista, é que ele mantenha a ordem e a segurança dos seus súditos. Então, sempre associando esses elementos, como o caso da coroa, que eu havia mencionado há pouco, e da espada, a essa ideia de monarquia e principalmente a ideia de monarquia absolutista, uma vez que esta obra, Leviatã, de Thomas Hobbes, foi escrita no século XVII, momento que estava em vigor ali em boa parte dos estados europeus
monarquia absolutista, ok? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, eventualmente, em relação ao mapa, eu, a professora Angélica Brito, estamos à disposição, tá? Passamos agora, então, à questão do fórum. É claro, o fórum ele é um espaço para fomentar ideias, fomentar discussões, por isso que é extremamente necessária, importante a participação de todos vocês. Eu estarei eventualmente abrindo fórum para poder analisar ali, né, ver como que vocês estão discutindo a temática, e eu espero, né, imensamente toda a contribuição que vocês tenham para dar a essa discussão do fórum. O fórum também traz uma discussão relacionada à noção de poder absolutista, relacionada aos teóricos que nós veremos ao longo da disciplina, também a questão de Thomas Hobbes, mas é uma questão que não fica só ali em torno do Estado absolutista, do século XVII, enfim, mas também que traz reflexões para os dias atuais. E é justamente essas contribuições para os dias atuais é que eu quero que vocês escrevam ali na parte do fórum. Então vamos lá para o enunciado do fórum. Uma das primeiras teorias a dar sustentação ao absolutismo monárquico foi elaborado pelo filósofo francês Jean Bodin. Somente o rei, dizia ele, poderia fazer e revogar as leis. Esse poder, que Bodin chamou de soberania, emanaria diretamente de Deus. Mais tarde, o filósofo inglês Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, afirmou que em uma sociedade sem Estado imperaria a barbárie e a guerra de todos contra todos. Para ele, as pessoas teriam estabelecido um contrato ou pacto social, por meio do qual renunciavam à sua liberdade e se submetiam ao poder absoluto de um governante para que ele garantisse a paz e segurança a todos. Já o francês Jacques Bossuet, autor de Política, segundo a Sagradas Escrituras, afirmava que o poder do rei lhe havia sido concedido por Deus e, por isso, deveria ser ilimitado e incontestável. Era chamada teoria do direito divino. Em consonância com o argumento central de Thomas Hobbes, a autoridade é o mecanismo necessário para assegurar a estabilidade social e evitar a barbárie. Você comunga dessa opinião, ou seja, você, aluno do curso de História da Unicesumar, terceiro ano, comunga da ideia de Thomas Hobbes, de que para manter a estabilidade social, né, ou seja, para manter o Estado como uma instituição, ele é necessariamente algo essencial para manter a barbárie, ou seja, sem o Estado nós estaremos vivendo numa barbárie. Vocês concordam com essa ideia? Além disso, né, vocês devem participar do fórum, escrevendo o que você, acadêmico, pensa dessa questão, né, ou seja, seria necessário realmente a figura do Estado, a instituição do Estado para evitar a barbárie? Você vai colocar a sua opinião e, além de colocar a sua opinião, você vai tentar fomentar a sua discussão refletindo para os dias atuais, a nossa situação atual, a situação política contemporânea. Você, enquanto aluno do curso de História da Unicesumar, acredita que hoje, né, a presença do Estado, ela realmente evita a barbárie de alguma forma? Se você concorda parcialmente, se você discorda, se você concorda plenamente. Então coloque a sua opinião, mas além de colocar as suas opiniões, justifiquem, né? Então não é só o sim ou não. Nós, historiadores, temos que justificar, temos que criar argumentos para justamente criarmos pontos de discussão. E o que importa para nós também, ainda mais no curso de História, na disciplina de História Política e Econômica, é justamente fomentar essa discussão, analisar os vários pontos de vista, respeitando a opinião um e do outro, ok? Então, eu espero que vocês gostem dessas atividades. Essas atividades foram feitas com muito carinho para vocês, pensando ali no contexto, dentro de todo o conteúdo da disciplina de História Política e Econômica. Eu conto com a participação de vocês, desde o envio do mapa e também da participação do fórum. Qualquer dúvida, eu e a professora Angélica Brito estamos à disposição. Agradeço a todos vocês pela atenção, pela paciência de ouvir esse vídeo e estaremos juntos na disciplina de História Política e Econômica. Até mais, tchau, tchau.